Neymar xinga presidente da CBF e ainda critica como a Arena Pantanal como uma péssima escolha para o Brasil jogar nas eliminatórias da Copa do Mundo. Então, meus amigos, estamos aqui no canal Futebol Net. Vamos trazer um pouco aí sobre esse imbróglio que tivemos aí com o Neymar, junto também com o presidente da CBF. Casos antigos de Neymar de confusão, tá bom, meus queridos? Então não saia do vídeo, mas antes se inscreva em nosso canal, compartilhe nosso vídeo e deixe seu comentário. Você concorda com essa opinião de Neymar, que não deveria levar o jogo lá para a Arena Pantanal? Então, meus amigos, estamos aqui de volta no vídeo e agora com muita mais tranquilidade vamos falar aqui do caso que envolve Neymar e as duras críticas que Neymar fez ao presidente da CBF, né? Inclusive o Neymar teria xingado, teria chamado, soltado vários palavrões aí contra o presidente da entidade, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol. Essa notícia foi dada aí por nada menos e nada mais do que o maior dos radialistas, locutores esportivos do futebol nacional. Trata-se do José Carlos Araújo, mais conhecido como o Garotinho, né? Um dos maiores locutores aí, narradores de futebol. Onde ele fala que o Neymar ali, depois que levou aquela pipocada na cabeça, acabou xingando o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, soltando muitos palavrões. Inclusive, ele ia se recusar de jogar a partida entre Brasil e Uruguai, que vai ser realizada amanhã às 21 horas. E trouxemos aqui também alguns dos casos polêmicos envolvendo o Neymar, né? O Neymar, que particularmente falando, não vejo ele como um grande jogador, diferenciado demais na seleção brasileira, ao ponto dele escolher campo para jogar e também criticar a presidente da CBF e também a questão da educação do que aconteceu lá na Arena Pantanal. Não concordo com o torcedor de ter jogado um saco de pipoca em Neymar, mas isso é reflexo de toda a carreira de Neymar, por onde ele passou, sempre levou confusão. É um jogador que tem uma certa qualidade técnica, sim, tem, mas que ele não é jogador companheiro, né? Ele não sabe ser companheiro. Muitos se falam deles fora dos campos, fora das quatro linhas, mas o que nós criticamos ele aqui é o Neymar dentro das quatro linhas. Um jogador que sempre foi um coadjuvante de luxo por onde passou, exceto no Santos, né, que ele era um dos principais jogadores que conquistou ali a Libertadores, mas também ele tinha ali o Elano, ele tinha o Marquinhos, ele tinha o Ganso, ele tinha o próprio Dorival Júnior na comissão técnica do Santos naquela época. E depois ele foi transferido para o Barcelona, onde ele foi um coadjuvante de luxo, né, porque ali tinha vários e vários jogadores com nível muito acima dele. Então ali ele tinha o Messi, ele tinha o Iniesta, ele tinha o Xavi, ele tinha o Alonso e tinha o Soares. Então muitos jogadores bons, conquistou junto com esses outros craques, mas nunca sendo o principal jogador dessas equipes. E aqui nós vamos falar um pouco dessa carreira de Neymar polêmica. É um jogador que eu não gosto muito, sinceramente, eu não gosto muito de falar da carreira de Neymar, porque eu não vejo muita coisa positiva, né, do jogador Neymar, né? Mas antes de falar sobre um pouco mais da carreira, quero mostrar aqui a vocês o que aconteceu no Neymar, no Santos, isso já com o Dorival Júnior e aquela entrevista do René Simões, que o René Simões falou sobre Neymar naquela partida entre Santos e Atlético de Goiás. Não deveria acontecer, foi um desrespeito ao futebol. Ele precisa de educação, que não se faz e não se reage assim com um comandante, com um treinador como você. O René Simões estava a poucos metros de você ali na beirada do campo
além dele provocar aquelas coisas que todos falam, ele foi um pouco mais além, entrando até no mérito pessoal do Neymar, que é a educação do Neymar. Se fosse um outro jogador que tivesse te desrespeitado daquela maneira, talvez a decisão seria outra, a punição suposta poderia ter sido outra, porque o Neymar, que é o xodó, não recebeu apoio da torcida até agora na rua, os torcedores gritando na porta do vestiário ali que o Santos é maior do que o Neymar. Não, isso daí é uma situação que, por mais que esteja claro e foi exposto como aconteceu, é uma situação que eu prefiro resolver aqui dentro, internamente, eu, a diretoria, o Neymar, pai dele, e não mais que isso. Eu não me sinto confortável para ficar falando. Eu sei que o René colocou algumas palavras, também da mesma forma qualquer um ficaria. Mas eu não me sinto confortável para falar a respeito. Júnior, desculpe ter que insistir nisso, mas pela posição dos repórteres de TV, eu estava ao seu lado e eu consegui ver tudo muito de perto. O que está acontecendo agora com o Neymar, ou isso já acontecia no primeiro semestre, a diferença é que a gente não conseguia flagrar. Eu me refiro ao que ele disse dentro de campo, você teve que responder à altura, ele saiu correndo, não quis dar entrevista, a mesma coisa ele fez lá no Ceará. O que está acontecendo com esse jogador que é apontado como uma joia? Olha, eu não sei, Marco, eu não sei, aí é questão de tudo que eu posso fazer para ajudar, eu estou tentando fazer. A partir do momento que fuja das minhas mãos a possibilidade de auxiliá-lo, assim como com todos os atletas com quem trabalho e trabalhei. Nunca tive um problema sequer de indisciplina, nunca tive um problema ao longo aí desses 7 anos de carreira, graças a Deus. Se teve um fato, porque nos chamou a atenção a nossa permanência em todos os clubes, foi justamente termos tido um grande ambiente de trabalho. Com o Neymar tem acontecido alguns fatos e nós estamos aprendendo uma nova situação e tentando conviver com essa nova situação. Logicamente que está sendo uma escola para todos nós, inclusive para ele. Mas hoje eu vou dizer para você que eu estou extremamente decepcionado. Eu trabalho no futebol a minha vida toda, desde garoto no futebol. Eu poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Eu trabalhei muito com jovens, a minha vida toda vem acompanhando. Eu acho que está na hora de alguém educar esse rapaz, ou nós vamos criar um monstro. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. Em nome dessa arte de jogar futebol, que eu sou totalmente partidário, eu acho que quem tem qualidade tem que fazer, nós estamos criando um monstro. Ele é um senhor todo poderoso dentro de campo e que ninguém está fazendo absolutamente nada. Primeiro, vamos fazer um dossiê pelo número de vezes que ele se joga. Primeiro dossiê tem que ser feito isso. Mostrar, que a televisão mostra o número de vezes que ele jogou, e eu falei com o Vuad, que é um árbitro excepcional, eu sou fã dele, eu acho que é um árbitro extremamente competente, mas disse para ele, você tem que fazer parte dessa educação, e tem que dar os cartões quando ele se jogar, quando ele criar as situações, tem que dar. Depois o que esse rapaz falou pro capitão da equipe dele, esse rapaz depois o que ele falou pro banco de reserva dele, ele é de uma falta de educação, que poucas vezes eu vi. Ele está tão poderoso que na saída, se eu não me lembro se foi do 4º ou 3º gol, vejam na televisão, o Fuad pediu para que ele retornasse ao meio-campo e a saída foi dada, ele ainda no campo do Santos. Ele não retornou. É impressionante. Ou nós vamos começar a educá-lo, e eu me lembro muito bem quando o Dorival fez uma punição em todos os garotos e todo mundo foi contra, dizendo que ele estava punindo o Santos, e eu abri a minha boca e disse que o Dorival estava certíssimo, que é assim que se educa um jogador, que se cria um homem, que se cria um grande jogador. Por enquanto, ele não é um homem, ele não é um grande jogador, por enquanto ele é um projeto disso tudo. Então tem que alguém eduque esse rapaz pelo bem do futebol brasileiro, porque senão ninguém vai segurar mais. Vai criar um monstro, vai se perder por aí, porque o que ele fez hoje é de uma coisa de a gente sentir, não tem nem gosto pelo futebol. Eu hoje fiquei decepcionado e
E ainda vi jogadores do Santos, próprios jogadores do Santos, que estavam no banco, dizendo, olha, nós não pactuamos com isso, não. Muito feio, absolutamente feio o que eu presenciei hoje na Vila Belmiro. E qual a solução que o senhor entende que deve ser tomada? Providências. Educação dos árbitros, quando ele receber a falta, que punam quem fizer as faltas, aí quando ele se jogar, que puna ele também, porque não é possível o que ele está fazendo. E aqui, gente, eu trago essa informação, isso aí foi em todas as plataformas aqui do YouTube, onde comenta-se muito sobre o que o Neymar entrou xingando lá o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Você viu nos vídeos agora há pouco como o Neymar tratava seus treinadores e até como o René Simões tratou da maneira ali a falta de respeito desse jogador, desse atleta, com o seu treinador, né? Então o Neymar, ele sai do Santos, ele vai para o Barcelona, onde pega uma equipe já preparada, uma equipe pronta. Inclusive naquela época o Barcelona jogou praticamente uma amistosa decisão daquele Mundial de Clubes, onde o Barcelona goleou tranquilamente o Santos de Neymar. Praticamente Neymar nem jogou e nem apareceu naquela partida. Porém Neymar foi para o Barcelona, tem uma certa qualidade, tem sim, isso seria maluco de dizer que ele não tem, porém, a nível de seleção brasileira e a nível de futebol mundial, Neymar ele não está na prateleira de cima. Ele não é aquele jogador como nós acostumados, né? Nós que somos de décadas anteriores, bem de décadas anteriores a Neymar, fomos acostumados a ver, né? Mais próximo de nós aí, a gente tinha o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, tinha o Juninho Pernambucano, tivemos ali o Kaká, Rivaldo, aí tinha Romário, Bebeto, Zico, Sócrates, o Júnior, e se a gente for falar dos outros jogadores que passaram pela seleção brasileira, que brilharam o mundo afora, teria aí centenas de jogadores para comentarmos até de carreiras muito vitoriosas. E em cima dessas vitórias, o Neymar ele parte ali para o Paris Saint-Germain, onde conquista, né, num fraquíssimo campeonato nacional, que é o campeonato francês, conquista vários campeonatos nacionais com o Paris Saint-Germain, tendo alguns lampejos ali na Champions League com o Paris Saint-Germain, mas não passou disso. Então, Neymar conquistou competições na Europa, como a Champions, conquistou sim, mas a gente está falando aqui do Neymar de seleção brasileira. Um jogador que não conquistou nada pela seleção brasileira, a não ser o título olímpico, né? Um título que é conhecido como um título ali de divisão de bases, né? Um título que tem jogador até 21 anos de idade e também aí coloca aqueles jogadores acima dessa idade, 3 jogadores, onde ele foi convocado, onde ele chega a bater na final o pênalti que dá o título à seleção brasileira, título olímpico, que é as Olimpíadas no Brasil. Fora isso, Neymar pela seleção brasileira não conquistou nada. Nada, ele não conquistou nada. Disputou Copa América desde 2011. Neymar nem sequer chega a uma final, exceto a última, né, quando perde dentro do Maracanã para a Argentina de Lionel Messi, que o ano depois o Messi acaba sendo campeão mundial. Então Messi ele é campeão da Copa América pela Argentina e também do Mundial de Seleções também pela Argentina. O Neymar ele não conquista nada pela seleção brasileira, a não ser a competição olímpica. E volto a repetir, é um grande jogador sim, mas para a seleção brasileira eu não sei o que se passa na cabeça do presidente da CBF, até porque o nosso querido José Carlos Araújo, ele comenta que o Neymar, ele pede ali, ele fala que não ia jogar a partida contra o Uruguai. E eu acho uma falta de respeito muito grande contra a entidade, a CBF, e também acho uma fraqueza grande do presidente da CBF não desconvocá-lo. Por quê? Nós, brasileiros, somos acostumados a ter jogadores polêmicos? Somos sim, mas os jogadores resolviam dentro de campo. Então, o presidente da CBF hoje, será que o Brasil só tem Neymar para jogar?
O Brasil, para vocês terem ideia, a última competição que a seleção brasileira conquistou foi em 2019. E por incrível que pareça, Neymar, ele não estava inserido no elenco. O Brasil foi campeão sem a presença de Neymar. Então Neymar não conquistou nada pelo Brasil. Eu volto a repetir, um bom jogador, mas a nível de seleção, ele não é lá essas coisas todas não. Então tem vários e vários jogadores melhores na atualidade do que o jogador Neymar. E uma coisa que eu acho absurda é o jogador falar, como falou o treinador interino da seleção brasileira, o Fernando Diniz, onde ele fala que os jogadores, eles estavam acostumados, os jogadores brasileiros estão acostumados a jogar lá na Europa, então pega um gramado diferente. E aí eu olho e pergunto ao próprio Fernando Diniz, à entidade CBF, se vocês são os caras que vivem do futebol e não conseguem identificar que vocês vão jogar num estado que é quente, num gramado que é diferente do que a maioria dos jogadores são acostumados a jogar, por que convocar esses jogadores? Por que vocês convocam esses jogadores? Porque a seleção brasileira deixou de ser seleção brasileira. A seleção brasileira deixou de ter aquele futebol que envolvia os adversários. O que o futebol brasileiro envolve hoje? Nada. Nada. O futebol brasileiro não envolve nada. Porque é normal a Venezuela, como a própria entrevista do Fernando Diniz, ele diz, não, mas os caras lá vieram por uma bola. E desde quando a Venezuela jogou com o Brasil, dentro do Brasil, para atacar o Brasil? Era costume nosso ver o Brasil golear a Venezuela. Mas o nosso futebol ficou tão decadente, que hoje em dia ganhar por 2-0 da Venezuela é um grande resultado. Então basta vocês analisarem. O Brasil hoje ele não depende de Neymar. O futebol brasileiro não depende de Neymar. Tem muitos bons outros jogadores que deveriam jogar no lugar de Neymar. Tiraria Neymar, deixava ele se recuperar fora da seleção brasileira, porque com essa seleção em campo, com o Neymar em campo, o Brasil nunca vai voltar a ser Brasil. O Brasil sempre está, nesses últimos anos, afastando o seu próprio torcedor. Quem é que foi para a Arena Pantanal? Os fanáticos, as pessoas que não viram o Zico jogar, que não viram o Ronaldinho Gaúcho e o Fenômeno jogar, quem não viu o Edmundo jogar, o Luizão jogar, jogadores que jogavam com raça. Então, vamos reavaliar o futebol brasileiro. Será que não tem jogadores melhores jogando até propriamente dito aqui no Brasil? E a CBF é uma vergonha. CBF é uma vergonha. Admitir que um jogador falte com respeito com o presidente da entidade, isso é uma vergonha para o Brasil. O Brasil não é mais o país do futebol. E aqui, meus irmãos, termino essa fala indignado. Amanhã eu vou trazer um vídeo falando sobre o Brasil e Uruguai, vale a pena comentar. Tem muitos jogadores bons ainda dentro do jogo da seleção brasileira, mas a minha indignação é tamanha com o futebol apresentado e que vem apresentando a seleção brasileira. Então, meus amigos, é isso, vou terminando por aqui, muito insatisfeito com essa questão do futebol brasileiro, mas eu quero dizer para você, hoje à noite, às 19 horas, temos o nosso programa Dois Toques. Então vai lá, vamos opinar aqui falando sobre a seleção brasileira e também falando sobre os campeonatos que tivemos aí no último final de semana. Tá bom, meus queridos? Então um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.